Boa tarde, meu nome é Guilherme, estou muito contente de estar aqui com vocês, tenho acompanhado esse trabalho através da professora Bea principalmente, e vejo a alegria, o entusiasmo com que ela participa da Universidade das Quebradas. Eu sempre brinco com ela dizendo que daqui a 20, 30, 40, 50 anos, os historiadores da cultura vão perceber que tem várias pessoas que têm alguma coisa em comum e vão descobrir que a raiz disso, entre outras coisas, era a Universidade das Quebradas. Ou seja, nós estamos fazendo parte do futuro aqui. Quer dizer, eu estou aqui como visitante e agradeço essa oportunidade para vocês. Eu trabalho em televisão desde 92, trabalhei na TV Manchete, e estou na TV Globo desde 97. Então, o assunto principal desse encontro é a telenovela. Nós vamos, por ser a Globo a maior produtora de telenovela do Brasil, uma das maiores do mundo, nós vamos falar bastante, quase que concentrado na produção da Globo, que não quer dizer que eu esteja falando nem pela Globo, nem contra, nem a favor, não é muito pelo contrário. Na verdade, o que eu gostaria de propor para a gente é que a gente entendesse um pouco mais sobre esse produto telenovela, por que ele faz tanto sucesso, mas sem perder a crítica, falando também das suas contradições. Então, já abrimos por aí, alguém quer comentar alguma coisa sobre essa imagem? Fica à vontade. Se a gente botar TV Globo lá no Google, já sai um monte disso aí. Não, tem um fundo de verdade, né? Mas a Globo ela é odiada e amada. Com razão dos dois lados. A frase do meio é estúpida, quem escreveu é um idiota. Mas a frase da esquerda é: sorria, você está sendo manipulado. Eu concordo plenamente que a Globo é o meio que mais manipula esse país. Com certeza são as organizações Globo, na minha opinião, pessoal. Todas as empresas de comunicação têm uma ligação muito forte com o poder, mesmo que quando ela está na oposição. Na verdade, ela está na oposição porque aqui quem estiver na oposição, o objetivo da oposição é chegar ao poder, né? Então, as empresas de comunicação se relacionam muito com o poder, parte porque o produto que elas fazem, que a gente trabalha, ele é muito importante para as pessoas, e é disso que a gente vai falar, como é que isso atinge as pessoas. Sem mudar de assunto ainda, uma das razões que a televisão é tão criticada é porque ela é uma arte muito questionável. Por exemplo, o Paulo Autran, no escuro, no teatro, e o teatro tem um ditado que diz que o teatro é a arte do ator. No teatro, quem reina é o ator. Já o cinema seria a arte do diretor. Aí está o Alfred Hitchcock. Então, quem dá a marca, a característica de um filme é o diretor. E a televisão é a arte do patrocinador, ou seja, uma arte bastarda que, na verdade, por mais que disfarce, está querendo vender sabão em pó mesmo. É verdade, mas não é só isso. O grande característica, fazer uma ressalva aqui, que as empresas de comunicação, como disse, são ligadas ao poder, mas principalmente, não só, mas principalmente na área do jornalismo, né? O jornalismo é algo muito perigoso. Eu desconfio muito do jornalismo, é importante, mas é muito perigoso. Nós vamos esquecer o jornalismo, vamos falar da dramaturgia. E esse senhor nada simpático foi ministro da Justiça no governo Geisel, em plena ditadura militar, foi um dos ministros que mais praticaram a censura. E ele dizia o seguinte: quase todos os autores de novelas são marxistas, ou seja, comunistas, disfarçados ou assumidos, que utilizam indevidamente a novela para infiltrar a propaganda de suas ideias de modo ostensivo ou subliminar. Isso aí tem muita gente que pensa assim, que o objetivo da novela é fazer a cabeça do povo, dar um mau exemplo, quando não é ensinar o crime simplesmente, ensinar os costumes, provocar uma corrupção dos costumes, ela é
diretamente provocar a revolução, incitar as massas, né? Então, a direita acha isso. De outro lado, esse sujeito mais sorridente, ele foi diretor da antiga TV Excelsior, que um canal de televisão de muito sucesso nos anos 60. E ele diz o seguinte: fui procurado pelo embaixador americano que queria falar do sucesso das novelas latino-americanas. Por que será que a embaixada americana tinha interesse em difundir a telenovela latino-americana no Brasil? Por que as empresas de soap opera, novelas, né, insistiram tanto, investiram tanto? Porque justo em 1964, quando teve a ditadura militar, o que ele está querendo dizer? Que as novelas vieram para vender os valores conservadores. Está falando o oposto do que o Armando Falcão disse no slide anterior. Os dois têm razão. E é essa a questão. Porque a novela, ela é afiliada a um formato dramatúrgico, que é o melodrama, que a gente vai falar bastante aqui, que desde o surgimento foi acusado pelos conservadores de promover a dissolução dos costumes e dar maus exemplos. E pelos contestadores, os revolucionários, por alienar as massas. Em vez do cara ir para a rua lutar pelos seus direitos, ele fica em casa vendo televisão. Então, o mesmo produto irrita pessoas que pensam de maneiras opostas. Enquanto isso, a massa, a maioria das pessoas, se diverte com o que é feito. Aqui é um exemplo disso. Esse slide é de 1960 e poucos, um incêndio que teve na TV Globo. Na época, na mesma semana, pegou em estúdios da Globo, da Bandeirantes, da Record e da Tupi. Em plenos anos 60, uma coincidência muito coincidente. E ninguém sabe até hoje se quem provocou esse incêndio foi a direita ou foi a esquerda. Até hoje não se sabe. Aqui, ó, mas de outro lado, as novelas têm uma presença positiva, cotidiana na vida das pessoas. Aqui é uma imagem da atual novela das 8, das 9, né? E é o motorista que bate na mulher, né? Aqui é uma notícia dessa semana passada, dizendo que não só essa novela, como outras, como A Favorita, estimulam as mulheres a prestarem queixa das agressões. E aí tem o endereço das delegacias embaixo e tal. Ou seja, um fator positivo. Aqui em Explode Coração, quem lembra, a promoção foi das mães da Candelária, que procuraram seus filhos perdidos. Também várias crianças foram encontradas na época, através da campanha veiculada na novela. Da mesma maneira, a novela Laços de Família, a menina que precisava de um transplante de medula, com o drama dela sendo mostrado na novela, a doação de medula cresceu enormemente. Aqui na próxima vítima, esse casal era um casal gay da novela, o Sandro e o Jefferson. E certamente essa história ajudou muitos rapazes ou moças aí pelo Brasil inteiro que não tinha como falar para o pai, com a mãe, para abrir com a família, vendo aquela história ali, vendo isso acontecer, falou, ó, preciso contar um negócio para você também, aproveitar, né? Então, ajudou. Cordel Encantado, um exemplo de como a novela pode se aproximar da cultura mais tradicional brasileira, dos valores brasileiros, misturar a história de cordel com contos de fada. Aqui, Salvador da Pátria, novela dos anos 80, o Sassá Mutema, que era o personagem de Madonna, estava falar, e eu. E ele era acusado de ter matado o vilão da cidade, não tinha sido ele. Mas ele era acusado e, por causa disso, ele se tornava um herói, se candidatava a vereador, sei lá o quê, e a proposta original era ele se tornar presidente da República. Mas nem a Globo quis, nem a censura deixou, porque acharam que a novela estava fazendo propaganda, não sei de quem. O Sassá Mutema, quando estava preso, e depois já mais feliz na presidência. De outro lado, Quem Rei Sou Eu, foi acusado de fazer propaganda do Collor. Foi um pouquinho antes da eleição do Collor e tinha lá um príncipe bonito que ia salvar aquele reino da corrupção. Rainha da Sucata, foi logo que o Collor tomou posse, que ele confiscou o dinheiro da poupança, a novela foi para o ar.
e deu tempo do autor mexer nos capítulos, e no dia seguinte já estava falando da confisco da poupança. Então, correu o boato de que a Globo já sabia, antes de todo mundo, se é que não era ideia dela, né? Anos Rebeldes, de outro lado, depois de ser tão acusada de apoiar o Collor, quando teve as passeatas do impeachment, estava passando a minissérie Anos Rebelde, e a música tema da minissérie era a música tema das passeatas também. Na novela O Rei do Gado, essa era Sem Terra, todo mundo sabe que toda Sem Terra tem essa aparência, da Patrícia Pilar, né, de olho azul e tal, e ela foi, apesar disso, mostrava mais ou menos o cotidiano do Sem Terra, e por isso a novela foi criticada tanto pelo MST quanto pela TFP, que é uma sociedade de extrema-direita que defende a volta à Idade Média. Mais uma vez, os extremos lançando as suas baterias contra a dramaturgia. Alguém conhece esse senhor aqui? Esse é o José Dirceu, foi presidente do PT há muitos anos e está afastado aí por causa do escândalo do Mensalão. Ele foi guerrilheiro nos anos 60 e, para fugir da ditadura, ele fez uma operação plástica no rosto. E isso foi a base da novela Duas Caras. Ou seja, a novela acaba falando, por mais que ela seja falsa, postiça, ela acaba falando da realidade brasileira. Vale Tudo foi um bom exemplo disso. Será que vale a pena ser honesto no Brasil? E mostrou a corrupção, como é que as pessoas, até corrupção no dia a dia, a pequena corrupção, né? E patrocinada, claro, tudo isso para vender produto caldo mágico. Se você mandasse uma cartinha a quem tinha matado Odete Reutemann, concorria a prêmios. Aumentou enormemente a venda. Alguém conhece esse senhor? Esse é o Fidel Castro. A Raquel, na novela Vale Tudo, ela tinha uma empresa de comida, né? E a empresa chamava Paladar. A novela Vale Tudo fez tanto sucesso em Cuba, que Cuba tinha o seguinte problema: como é o regime comunista, não pode ter negócios particulares, tudo pertence ao Estado. E as pessoas tinham restaurantes em casa para turistas, restaurantes ilegais. Eu estive lá com a professora Bea, e você está passeando na rua e fala: você não quer almoçar? E o cara leva você para casa, senta lá, a família levanta, você senta lá na mesa e come, paga, claro. E esses restaurantes eram ilegais, era um problema, porque tinham muitos, e as famílias estavam vivendo disso. Então, a lei cubana legalizou esses restaurantes. E que nome esses restaurantes ganharam? Paladar. Paladar não é o nome deste restaurante, não. Paladar é sinônimo de restaurante em Cuba. Esses restaurantes de caseiros, em Cuba, se chamam Paladar. O nome desse aqui é Huron Azul. Então, a lei cubana diz assim: estão legalizados los paladares. Palavra nova que foi introduzida lá através de uma novela de televisão. Escravizaura, uma das novelas mais difundidas no mundo inteiro, foi um sucesso tão absoluto na China que a Lucélia Santos foi durante muito tempo reconhecida nas ruas da China. Aqui está ela passeando por lá e tal. Aqui é uma tradução para o francês do livro Escravizaura. Então, um romance brasileiro, literatura brasileira, cultura brasileira, difundida no mundo através de novela de televisão. Aqui algumas imagens da Guerra de Canudos, literatura de cordel. Essa foto do meio eu não sei se é real, mas se não é real, bem que poderia ser. Antônio Conselheiro, na passagem dos 1800 para 1900, ele fez uma comunidade religiosa no interior da Bahia, e essa comunidade ela produzia, distribuía tudo igualmente. Então, como na época ainda não existia comunismo, ela não pôde ser acusada de ser comunista, mas foi acusada de subversiva, de ser contra o governo. E aí o governo, já republicano aqui no Rio de Janeiro, começou a mandar tropas para matar os caras, né? E tomaram um cacete. A primeira tropa que chegou foi liquidada, a segunda, a terceira, só na quarta expedição é que eles conseguiram fazer um massacre e matar todo mundo, que eram chamados de fanáticos religiosos e coisa e tal. Essa guerra ela é tão importante na história do Brasil que, por exemplo, quando os soldados que saíram daqui para lutar lá voltaram para o Rio de Janeiro, eles não tinham casas. Então, eles foram morar no Morro da Providência. E lá em Canudos, no interior da Bahia, as casas desse vilarejo de Canudos eram na beira do rio, feita de madeira. E esses casebres de madeira ficavam perto da vegetação do rio.
E a vegetação do rio, uma plantinha que tinha lá, havia uma plantinha lá que chamava favela. Por causa da Guerra de Canudos, por causa desses soldados que foram lutar lá, quando eles voltaram para o rio e foram morar no Morro da Providência, como as casas também eram de madeira e pareciam aquelas casas, eles apelidaram Morro da Favela, depois que foi chamado Morro da Providência. Não, era por causa da casa, por causa da estrutura das casas. Mas você vê uma palavra hoje que faz parte do nosso cotidiano, não só no Brasil, como é uma palavra mundial. Favela é uma palavra que hoje é usada no mundo inteiro. Nasceu aí. Nessa guerra também teve um outro caso de um soldado que foi homenageado aqui no Rio, porque ele teria morrido tentando salvar, resgatar o corpo do seu comandante morto, para puxar o corpo do cara. Ele morreu e fizeram uma estátua. O presidente da República inaugurou uma estátua para ele aqui. E aí descobriu-se que ele estava vivo morando em Niterói. Ele não era herói coisa nenhuma, ele era um fugitivo, era um desertor. O nome desse militar era Cabo Roque. O Dias Gomes, baseado na história do Cabo Roque, criou a história de Roque Santeiro. Inicialmente numa peça de teatro em que ele era um cabo do exército, ele voltava para a cidade toda estava vivendo em função dele, e aí ele estava melhor morto do que vivo, a cidade se reunia e matava ele. Aí ele transportou essa ideia para a novela, e como a peça era censurada, ele mudou o personagem de militar para um fabricante de santo, que ficou melhor ainda, porque ainda envolveu a igreja na história, o milagre, a fé do povo, né? E foi um sucesso tremendo, chegou a ter capítulo com 100% de audiência. Todos os televisores ligados, isso nunca mais vai acontecer, até porque tem um número de canais infinito agora, né? Estas são imagens da capital de Angola, cidade de Luanda. Ali no cantinho, uma vista aérea do maior mercado da cidade de Luanda, na África. Esse mercado se chama simplesmente Roque Santeiro. Aqui, imagens de Mulheres de Areia. Essa novela fez muito sucesso na Rússia. Esse é o presidente, foi presidente da Rússia durante muito tempo, Boris Yeltsin. Enquanto ele não estava bebendo vodka, que era a principal ocupação dele, ele fazia política. E a novela fez tanto sucesso, Mulheres de Areia, com Glória Pires, que durante uma eleição ele mandou espichar o capítulo ficar mais tempo no ar, em determinadas cidades que ele achava que ele ia ter menos voto para as pessoas ficarem em casa vendo a novela e não irem votar. E chegou a usar retratos da Glória Pires dizendo que apoiava ele, ela protestou e tudo mais. Veja só a importância da novela ao redor do mundo. Caminho das Índias, de outro lado, trouxe um pouco das Índias de outro país, culturas de outros países para cá, mesmo com toda a fantasia, com toda a mentira que toda novela tem também. E acabou ganhando o prêmio de melhor novela do mundo o ano passado. Aqui algumas imagens de novelas que são levadas para o mundo, né? Em espanhol, inglês, para a Ásia, para toda parte. E para a gente ter uma noção do que é a dramaturgia, como é que a dramaturgia mexe com as pessoas, isso aqui, ano passado, presos cubanos, foram presos cubanos que eram dissidentes do regime de Fidel Castro e tal, e passaram algum tempo presos, não sabiam o que fazer com eles, e na cadeia a única diversão que eles tinham era assistir a Favorita. E aqui essa notícia do dia que eles foram soltos, eles estão, por um lado, contentes porque foram soltos, e de outro lado estão reclamando porque eles iam perder o último capítulo da novela, estava tão bom ficar na cadeia vendo novela. Então, para explicar um pouquinho como é que isso acontece, qual é o mecanismo que faz com que isso funcione tão bem e consiga se comunicar com tantas pessoas diferentes ao longo do tempo, vamos falar do que está por trás disso. Esse gráfico é o gráfico do crescimento da população no mundo. Então, aqui em bilhões, nós já chegamos em 6 bilhões, nós já estamos subindo quase que em linha reta, né? Então, aqui em 1400 não chegava a 1 bilhão, 2, 3, e nos anos 1900, essa curva vira exponencial, principalmente a partir daqui, né? Aqui começa a curva. E a minha hipótese é que a expressão, a maneira de se falar com tanta gente, a inauguração disso aí, isso aí expressa o surgimento da sociedade de massas, as cidades repletas de pessoas,
a capacidade que a gente tem de produzir produtos de massa e tal, a indústria, surgiu a indústria cultural, a indústria que fornece expressão cultural a essas massas. E, na minha opinião, a maior expressão da cultura de massas é o romantismo. O romantismo me parece ser uma espécie de supermercado, onde cada um pode encontrar o que lhe parece melhor. Ele abriga sentimentos contraditórios, visões díspares sobre o mesmo guarda-chuva. Então, por exemplo, esta é a capa do primeiro disco do Roberto Carlos, é o disco renegado dele, que ele exige que não seja divulgado. Agora, com a internet, dançou, né? E, ao mesmo tempo, isso é romântico. A mocinha com a flor, isso é romântico? É. Isso também. Heavy metal romântico, não tem problema nenhum, heavy metal romântico. Conhecem? Esse é Che Guevara, morto. Olha só, está com o olho aberto, mas ele está morto já, morto pelo exército boliviano, com apoio do exército americano, da CIA. Evidentemente, uma imagem que marca, né, que lembra muitas outras. Foi reproduzida, essa imagem, uma das imagens mais famosas do mundo é esse retrato de Che Guevara. E aqui já é uma apropriação desse retrato pelo artista plástico Andy Warhol, com serigrafia, isso vale milhões. Então, o herói, o romantismo gosta muito de heróis, que se sacrifica pelo bem do povo e que morre jovem, lutando contra forças muito maiores que ele, mas, ao mesmo tempo, chega um cara lá, pinta a cara dele e vende por milhões. Também é romantismo. Talvez uma das histórias mais fortes que esteja na base disso. Não à toa, aquela imagem se pareça tanto com essa, porque, na verdade, todo mundo quer se parecer com essa imagem. Dizem que Cristo provavelmente nem barba usava, nem cabelo comprido, muito menos, mas essa foi a imagem que ficou. Então, a história de um rapaz que nasce pobre e que, na verdade, parecia ser ignorante, mas, na verdade, era sábio, que, mais do que sábio, ele era um profeta, que, mais que um profeta, ele era um líder revolucionário, que, mais que isso, ele era próprio Deus. Quer dizer, parecia que ele era um pobrezinho, na verdade, ele era Deus. Parecia que o pai dele era um, mas, na verdade, o pai dele era outro. Ele lutou contra forças muito maiores que ele, foi sacrificado, morreu. Isso tudo está muito próximo da gente. Marca muito a nossa maneira de se relacionar com as histórias. Ele próprio era um contador de histórias. A gente vê na Bíblia que ele pregava contando histórias. Isso aí é Tiradentes. Dizem que Tiradentes morreu careca, porque a prisão tinha piolho e tal. Então, a primeira providência que se fazia com os presos era cortar a barba e cortar o cabelo. Então, por que ele é retratado dessa maneira? Para ficar parecido com esse aqui. Então, essa imagem de Tiradentes é de quando, muito tempo depois dele ter sido morto, ele se tornou símbolo da independência. Quer dizer, quando era contra o governo, era um ninguém. Depois que o governo mudou, ele foi resgatado, e até hoje é um dos heróis do Brasil, né? Também lutou pelo povo, se sacrificou, morreu jovem. Não é tão diferente dessa imagem aqui. Não é? Foi jogado ao mar, não pôde nem ser enterrado com medo de que as pessoas fossem até ele. Heróis, grande herói. Também morreu jovem. Não é o primeiro Sócrates que morre por causa de bebida. Aqui, uma obra do artista plástico Hélio Oiticica, que expressa bem esse sentimento romântico. Seja marginal, seja herói, lute contra o sistema. E aí, roqueiros de todos os tempos, incluindo o Noel Rosa, quase todos aí morreram com 27 anos, com exceção do Renato Russo e do Cazuza, né? Um com 32, outro com 34, uma coisa assim. O rock talvez seja uma das expressões mais românticas que existem. Parece que você está lutando contra o sistema, mas, ao mesmo tempo, o sistema se apropria do rock com a facilidade para vender disco, vender comportamento. Então, contesta e conserva. Essa é a grande característica do romantismo, fonte na qual nasce o que a gente vai falar, o tema principal da nossa palestra. Então, o rock, ele incorpora, desde o bom, até o punk, desculpe a expressão, mas um punk vomitando é romântico. Parece que a gente pensa que romântico é só ficar cheirando uma florzinha na beira da grama. Não é só isso, não.
dois exemplos românticos, o bom moço John Lennon, que lutava pela paz, e o sujeito macabro chamado Marilyn Manson, odiado pelos conservadores americanos. Tudo que acontece de ruim nos Estados Unidos, dizem que é culpa dele. O nazismo era romântico. O principal objetivo do nazismo era mudar o mundo. Os grandes lemas do nazismo eram saúde e beleza. Tudo que eles fizeram para implantar a saúde e a beleza, matando os feios e os doentes, né? O comunismo também era romântico. Vamos mudar o mundo, vamos recomeçar a era de ouro, vamos ser todos iguais, vamos ser felizes para sempre. Então você pode ser romântico tanto como um caipira picando fumo descalço, como um astronauta girando. O romantismo ele se relaciona com todas as épocas. Aqui é um romance de cavalaria que surgiu com o romantismo. Esse culto ao passado surge com o romantismo. Então você pode ser romântico e dizer, como era bom antigamente, o mundo está de um jeito, antes é que era bom. Ou então você pode dizer, não, essa é uma família burguesa, né? Nada como o presente, o dia de hoje é que vale. E pode ser romântico também, idealizar essa vida familiar. Ou lutar pelo futuro, fazer a revolução. Não, vamos mudar tudo isso que está aí. O romantismo também vende para o futuro. Depende do que você quiser. Todas as prateleiras estão cheias. Escolha como você quer ser romântico. Por isso é um produto de massa. E essa imagem da Revolução Francesa, é na Revolução Francesa que surge o melodrama. A Revolução Francesa foi algo espetacular, né? Se cortava cabeças na guilhotina, torto e à direita. A imagem do meio é o revolucionário Marat, que foi morto na banheira, em que ele usava como escritório, porque ele tinha uma doença de pele, assassinado por uma mulher que não concordava com as ideias dele, a facadas. E ali a Maria Antonieta, aquela rainha que ficava acima de tudo, disseram para ela, não, o povo vai se revoltar que o povo não tem pão. Ela disse uma frase famosa, que comam um pão brioche, que é um outro tipo de pãozinho. Não tem pão, come brioche. Né? Perdeu a cabeça, coitadinho. Essa é uma festa que, em plena Revolução, Robespierre tentou implantar um novo culto religioso. Aí construiu uma estátua gigante dos deuses antigos que foi queimada, e ele apareceu vestido como o sacerdote do novo culto. Mudaram os dias da semana, o nome dos meses. Uma verdadeira revolução. E a revolução, quando ela acabou, quando ela se esgotou, ela foi comandada pelo Napoleão, que botou ordem naquela bagunça, né, entre aspas. E se tornou um dos maiores heróis cultuados de todos os tempos. Né? Não à toa dizem que no hospício está cheio de maluco querendo ser Napoleão. Porque Napoleão, apesar de ter uma origem nobre, ele começou no exército como cabo, uma patente muito baixa. E chegou a general com 20 e poucos anos, e antes dos 30 ou 30 e poucos, ele se tornou imperador da França, depois imperador de quase toda a Europa. Também uma história de ascensão social. A imagem do meio, ele sendo coroado imperador, o bispo vem com a coroa para botar na cabeça dele, ele tirou da mão do cara e botou ele mesmo na cabeça. Então ele é um exemplo de individualismo, de que é possível vencer nesse mundo. Esses também são valores românticos. No final, ele, no exílio, na ilha de Santa Helena, derrotado por forças maiores que ele. E essa é uma rua em Paris, chamada Rua do Templo, onde, durante a Revolução Francesa, explodiu um culto ao teatro, uma série de espetáculos que acabaram por levar o nome de melodrama. O melodrama é a matriz da novela. O conteúdo do melodrama, ele surge no teatro. Ele passa do teatro para as várias formas de comunicação até chegar na televisão na forma de telenovela. Isso que nós vamos falar agora. A expressão é grega. Melô quer dizer música. E drama é o drama grego, né? Então, melodrama é um drama com música, é o tipo de uma opereta. Então, é muito exagerada, muito popular, e que faz um sucesso tão grande que marca toda a narrativa, as histórias dos últimos 200 anos. Entre as influências do melodrama, vem o circo romano, que é o Maracanã, é onde o povão ia se divertir, ver
leões comendo pessoas, gladiadores lutando, enquanto os ricos se divertiam no Jockey Club, no circo máximo. Aquele era o circo mínimo, esse é o circo máximo, onde tinha as corridas de biga. Então é algo espetacular, grandioso, com muita coisa acontecendo que enche os olhos. O teatro romano era mais ligado ao poder, aos espetáculos para ensinar as pessoas a vender valores do Estado. A Paixão de Cristo, a representação da Paixão de Cristo, com tudo que a gente já falou, incluindo a tortura, o sangue, os espetáculos de comédia da Idade Média, tudo isso foi se juntando para influenciar o melodrama. Os mímicos populares de rua, as peças de Shakespeare, aí temos Romeu e Julieta e Hamlet. A literatura de terror surgiu na mesma época, uma literatura que vendia muito, com histórias de terror, de monstros, que deu origem a todas as histórias de terror que a gente vê até hoje. Também influenciaram o melodrama. A ópera exagerada, com expressões exageradas, essa é a força do destino. A moça rica vai fugir com o rapaz pobre, o pai descobre, a arma dispara, o pai morre, o cara foge sozinho, anos depois ele encontra o cunhado que reconhece ele, eles lutam, ele mata o cunhado sem querer, a irmã vai lá socorrer o irmão mata a irmã, morre todo mundo, uma desgraça. Aqui algumas imagens de como eram as ruas de Paris na época do melodrama, cheias de gente, todo mundo querendo ver teatro, ver esses espetáculos exagerados, com essas histórias que parecem muito com as histórias de hoje, principalmente porque tem sempre uma mocinha que é perseguida por um vilão terrível, que aprisiona ela, e o herói vai salvá-la. Tempestades, eles faziam tempestades no teatro, começou a ter um desenvolvimento cenotécnico muito grande. Então, se precisasse, ele fazia uma tempestade no mar, em pleno palco, com animais em cima do palco, muita música, muita troca de cenário, de figurino. A tempestade é um dos temas recorrentes do melodrama. Em muitas histórias, novelas, filmes, a gente vê o uso da tempestade. Prestem atenção. A música é muito presente. Não é à toa que a Som Livre vende discos até hoje. Qualquer filme de Hollywood que a gente vai ver, vejam como a música ela tenta marcar qual que deve ser o sentimento que ela está querendo privilegiar. Aqui é uma estrela de cinema na Calçada da Fama. Nessa época do melodrama, já há 200 anos atrás, em Paris, já havia esse Star System, que os americanos chamam, o sistema das estrelas, em que os astros são reconhecidos na rua, ganham muito dinheiro, têm contratos milionários, os personagens, os atores que interpretam vilões apanham do público na rua, os caras que produzem ganham muito dinheiro, fazem isso para ganhar dinheiro mesmo, não é para levar a arte ao povo. Ao mesmo tempo, o povo não se incomoda nem um pouquinho, faz fila na porta e compra o ingresso. Então, esse Star System, o show business, surge com o melodrama. Aqui, um dos temas do melodrama, uma das funções do melodrama, é ensinar as pessoas com a sociedade de massa, com a população crescendo, as cidades crescendo, ensinar como as pessoas o que é a cidade grande, o que as pessoas vão encontrar saindo do interior e indo para a capital. Isso é um processo que aconteceu muito fortemente nos últimos 200 anos. O Brasil, a população rural só superou a população a população urbana só superou a população rural nos anos 80 para 90. Então, não é à toa que as novelas estão inseridas nesse processo também. Aqui é de um desenho do Tom e Jerry, onde o Jerry é um ratinho caipira, e cansado de fugir do Tom, ele pega um trem e vai para a cidade grande. Lá no fundo a gente vê Nova York. E ele chega lá, fica espantado com esses prédios gigantes, passam 1000 perigos, e no final ele acaba voltando para o interior e termina ele dando um beijo no Tom. Ou seja, a cidade grande é misteriosa, é perigosa, e a gente precisa aprender a lidar com ela. Muitas novelas contam essa história, do interiorano que vem para a cidade grande, sofre e aprende e cresce. Aí está um exemplo dos perigos da cidade grande, essa construção do Empire State, nos Estados Unidos. Não tem truque nessa foto, hein? Esses são os operários que construíram o Empire State. Não tem um cabo de segurança, nada. Os caras estão na hora do recreio aí. E na hora do trabalho eles estão caminhando em cima disso e trabalhando, prestando atenção em outra coisa. Vejam que criatura que é a cidade. E ao mesmo tempo que se fala da cidade grande, dessa massa gigantesca de pessoas,
o que o melodrama faz é colocar a gente no buraco da fechadura para espiar a vida dos outros. Você vai ver como é que vive aquela família. Olha lá a mãe fazendo, olha, o cara está sacaneando ela, vem cá, vem ver, vem ver. Então a gente, ao mesmo tempo que fala da massa, fala da vida privada, expõe a vida privada. E nessa vida privada é muito comum, é um dos temas que aparecem sempre no melodrama, os encontros e reencontros familiares. O irmão perdido, a mãe perdida, o filho perdido, o tempo todo, até porque a cidade grande, essa movimentação de pessoas de massa faz com que as pessoas se separem, o reencontro almejado, sonhado, buscado, é valorizado. Outro tema é a maternidade, o sofrimento materno, a mãe que principalmente se sacrifica pelos filhos. Esse é um dos símbolos cristãos mais famosos de todos os tempos, que é a mãe pelicano. A mãe pelicano, ela é conhecida porque dizem, né, que ela, quando ela não tem comida para dar para os filhos, ela rasga o peito e alimenta os filhos com seu próprio sangue. É muito comum, talvez seja o mais comum dos temas do melodrama, é a história da mãe se sacrificando pelos filhos. Procurem aí na memória, vocês vão achar muitas histórias. A presença de crianças, muito importante também, desde aquela época na França, 200 anos até hoje. Gêmeos, outra coisa que tem muito, porque é bonito de ver, é fantástico. Fantasmas, criaturas do outro mundo, animais, peças, tinha peças com cavalos e corrida de carruagem no palco. As coincidências são muito usadas no melodrama porque é uma maneira de dizer que existe destino, que Deus está escrevendo tudo com razão, que tudo que acontece tem uma razão de ser, desde o casal que se encontra, as almas gêmeas perdidas, até aquela festa que todo mundo vai, que justo naquele dia o cara fala justo aquela coisa. Então as coincidências que a gente reclama, pô, muita coincidência. A coincidência é essencial, é estrutural. O melodrama ele não é feito por acaso. Ele é formal, ele tem uma técnica que é repetitiva, repetida e repetitiva. Então, não pode gostar-se ou não, mas não pode acusar o melodrama de ser melodrama. Outros temas recorrentes, o testamento perdido, a carta roubada, as joias roubadas, o veneno. Tem novelas que usam tudo já no primeiro capítulo, como a gente vai ver. E um outro tema fundamental é a convivência entre ricos e pobres. E mais do que isso, a mobilidade social, os ricos que ficam pobres e os pobres que ficam ricos, para dizer vocês não, o mundo está de um jeito, mas ele pode mudar. É uma falsa esperança por um lado, por outro pega a exceção e transforma em regra. Muito comum comum não, mas dá para citar aí vários casos de pobres que ficaram ricos, principalmente nos esportes, na música, nas artes. Rico que fica pobre é mais difícil, hein? Alguém lembra algum rico que ficou pobre? O melodrama é muito marcado pelo maniqueísmo. Existem poucas áreas cinzas. O bem é o bem, o mal é o mal. O mocinha é mocinha, o malvado é malvado. Isso tem a ver com a clareza. É importante se você comunicar rapidamente e provocar a torcida. Você não vai no jogo de futebol para torcer pelo empate. Você vai para torcer por um time. O seu time é o melhor do mundo e do outro lado só tem bandido. Se o cara for comprado pelo seu time, ele muda, é outra pessoa. Aí vira o melhor jogador do mundo. O vilão claro, marcado. E se você duvidar que ele é vilão, ele põe uma roupa preta nele, põe uma cartola, faz cara de vilão, mão de vilão, para não ter dúvidas com quem a gente está lidando. E, por trás disso, uma moralidade muito forte. O melodrama, ele vem de valores. Então, alguns valores do melodrama. Eu vou falar alguns, se alguém lembrar de outros. Por exemplo, todo mundo deve ser tratado igualmente, independente da sua condição social. Então, o herói do melodrama, como é que a gente reconhece ele? Ele trata rico e pobre igual. O vilão, como é que você reconhece o vilão? Uma das primeiras coisas, ele trata mal o pobre. Então, a verdade sempre triunfa. O personagem do herói só fala a verdade, apanha a novela inteira, no final ele é recompensado. O vilão mente o tempo todo, se dá bem, só vai se dar mal no último capítulo. E o amor vence as barreiras.
Você pode ter diferenças de idade, de dinheiro, de estudo, de tudo. Se o amor é verdadeiro, ele vence todas as barreiras e, no final, ele vence. Então, essa moralidade é forte, é proposital. É uma maneira de dar uma satisfação social, muitas vezes de coisas que não existem na vida real. E, de outro lado, estimular comportamentos e valores que são legais, né? Eu diria que tratar as pessoas de maneira igual, independente da condição delas, eu acho que é um valor bacana, que eu gostaria que meus filhos tivessem. Praticamente todas. As que não são exceções. Eu não gosto de falar, aquela Norma, ela começou boa e depois ficou má. Tem exceções dentro da novela, tem alguns personagens que podem ser mais duvidosos. Agora você fique sabendo o seguinte, bom exemplo que você citou da Norma, enquanto a Norma não se definia se ela era boazinha ou malvada, a audiência era menor do que depois que ela mostrou que ela era má. Porque eu apostei com a minha amiga que ela ia ficar com o Antônio Fagundes, porque eu achei que assim, a Globo vai botar os dois bambambãs Salvava ela, né? como casal. Aí ela morreu, aí eu perdi a aposta. Pois é, se fosse um melodrama mais clássico, se ela fosse salva como heroína, se ela virasse uma heroína, era bem provável que ela casasse com Fagundes. Mas você chamou bem a atenção. Tem momentos, você pode usar, como é muito gasto e muito óbvio essa divisão entre vilão e mocinho, alguns autores tentam fugir, fazendo com que tenham personagens que não sejam nem tão bons, nem tão maus. Mas é exceção. Sentimentalismo, a exploração dos sentimentos. Diga. Ainda sobre a questão da moralidade, tem muito essa coisa de a menina que, sei lá, que é piriguete, aí ela fica com todo mundo, aí, de repente, a personagem dela já tem envolvimentos com coisas moralmente corrompíveis, que são, sei lá, drogas, e aí a mocinha, que é boazinha, é fiel, só tem um namorado, essa questão de querer pregar um comportamento sexual, que a pessoa tem que ter um parceiro só, é tudo uma questão de moralidade também, né? Também. Agora você vê que essa moral também não é tão rígida. Por exemplo, o homossexualismo. Hoje em dia, é vendido nas novelas que você ser homossexual é algo perfeitamente normal. Então, é uma moral? É uma moral. Mas já não é uma moral conservadora. Então, não confundir moralidade com moralismo. Moralidade quer dizer, isso é um valor. Qual é o valor? O homossexualismo é uma opção válida como qualquer outra. É um valor. Dizer que não, o homossexualismo é doença, é outro valor. O que eu estou querendo dizer é que o melodrama, ele procura vender valores. Uhum. Não, já que você tocou nisso, também a palavra homossexualismo não se usa mais, porque é uma questão que o ismo já quer dizer uma doença. Então é homossexualidade também, né? Pois não. É engraçado, mas é interessante. Só você me abriu um parênteses. Você sabia que brasileiro, o eiro, quer dizer que faz, não de onde é, né? Então, brasileiro é quase que uma profissão, mais do que ser um cara que vem de um lugar. Não tem nenhum outro lugar, você não fala americaneiro, italianeiro, chineiro. O eiro é de ferreiro, cabeleireiro, trabalhador. Então, é o cara que cortava pau-brasil. Pois não, a pergunta? Oi, Guilherme, boa tarde. Meu nome é Anique. No início, você falou assim que na teledramaturgia tem pós e contras. E assim, eu vi você associando a maioria das novelas da Globo como 90% pós, uma coisa boa que desenvolveu e tal e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho também da parte contra. Olha, a parte contra é dizer que a novela também ela não retrata exatamente a realidade, é um espelho deformado. Então, essa facilidade com que as pessoas, que os pobres vivem bem no melhor dos mundos e tal, e está tudo bem, que é melhor ser pobre do que ser rico, isso também está incutido no melodrama também. Os ricos não são tão felizes quanto a gente pensa na vida real. Olha lá na novela, os ricos sofrem, enquanto isso o pobre passa aperto, mas olha como ele vive melhor, como ele tem valores mais fortes. Isso também são valores conservadores que estão nas novelas. As duas coisas estão presentes ao mesmo tempo, em toda parte.
Mas não é só isso, porque assim, eu acredito que dentro da concepção das novelas como divulgação em massa, além de fazer toda aquela coisa que você mostrou com imagens, eu acho também que ele trabalha muito a questão do ser humano, né? Individual. Hoje em dia, toda casa tem mais do que uma televisão. Então, elas educam as nossas crianças o tempo inteiro. Eu falo de criança porque eu sou mãe de adolescente e de crianças pequenas, e há pouco tempo eu era criança. E a televisão como um todo, falando de novela, mas eu estou incluindo também a televisão como um todo, ela tem uma função de dominar, né? E, com isso, acaba atrapalhando muito no diálogo, porque, assim, eu tenho assistido alguns filmes com a minha filha, por exemplo, de adolescente, vou falar do Crepúsculo, por exemplo. Então, ele, na trama, ela não conta, a adolescente não conta para os pais que ela está casando com o vampiro. Ela casa com o vampiro, está indo para o lado totalmente que ela não conhece, para uma vida, uma outra história, um outro mundo que não é real. Mas eles enfatizam o tempo inteiro que a garota não deve contar, não pode contar nada para os pais. Então, os pais ficam ali rendidos sem saber. E aí começa a trabalhar a cabeça dos adolescentes, que tem que esconder tudo para os pais. Pode ser. O que acontece é que existe o tempo todo, você tem, eu só discordo do que você diz, eu acho que os exemplos são válidos, está cheio de exemplos negativos aí que a gente pode lembrar. O que só quero lembrar que, ao mesmo tempo, a função não é dominar. Eu acho que poderia até querer, gostaria, mas é impossível dominar. Então, o objetivo principal da indústria cultural é vender sabão, é ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, para você comprar o produto, eles fazem tudo, o que você quiser, inclusive coisas boas. Entendeu? Então, tem valores positivos que são vendidos também, para te atrair da mesma maneira. Aí tem uns que eles vão tentar fazer média com o adolescente. Olha, desobedece o pai, que é legal. Ah, tá bom. Olha, você pratica a homossexualidade? Então, tá legal. Pô, nós gostamos de você também, vem para cá. Ah, você faz acordo com todo mundo. E no meio, com esse cinismo do mercado, ele não faz diferença entre o bom e o mal. Ele não está preocupado com isso. Ele faz o bem e o mal. Vamos continuar, depois dessa discussão que você puxou, é muito profunda, se for o caso a gente retoma ela, porque é essencial. Qual é a função dos meios de comunicação de massa, etc, etc. Vamos tentar entender essa forma específica, talvez dê mais elementos para a gente depois se aprofundar nessa discussão que você levantou. O sentimentalismo também é uma das características do melodrama. A vontade, você puxar todo o sentimento que você puder. Então, você não perde nenhuma chance de mostrar a gente chorando, sofrendo, botar o sentimento para fora, tirar do indivíduo do interior e explorar essa vida privada, essa individualidade. Tudo feito de uma maneira clara. Então, o personagem, o vilão, por exemplo, a gente aprende na dramaturgia, que ele deve ter sempre uma orelha, que é o cupincha, o capanga, para quem ele fala, tá vendo aquela ali? Eu vou casar com ela, nem que eu tenha que mentir, que matar, que roubar. Olha, eu vou. Por que ele está fazendo isso? Ele não está falando com o capanga, ele está falando com o público para ficar claro qual é a intenção dele. Também o herói tem seus aliados, tem às vezes o personagem fala sozinho, a gente fica com o saco cheio, mas por que eles estão fazendo isso? Para ser claros, para se comunicar de maneira clara, porque um dos objetivos do melodrama é falar com todo mundo, é que todo mundo compreenda a gente, rico e pobre, homem e mulher, velho, criança, tanto faz de onde vem, todo mundo tem que entender, para participar da brincadeira e comprar pipoca no intervalo. Um dos recursos mais usados pelo melodrama é o exagero. Não tem pudor de exagerar. Ai, mas novela é um negócio muito exagerado. É exagerado. Ai, mas tem muito sentimental. Ah, mas bom é bom, mal é mal. Tudo é de propósito, não é defeito. A gente pode gostar ou não, mas não é defeito, não é por acaso.
E tudo isso para resultar num grande espetáculo que enche os olhos e cria aquela sensação de entretenimento, de satisfação profunda e superficial, para agradar todo o tipo de público. Aqui um resuminho dos personagens básicos, para você contar uma história melodramática. A heroína pura, virginal, simpática, boa gente, de preferência de boa família, que é perseguida por um vilão malvado, protegida por um herói, e como essa história é muito tensa, porque a desgraça pode acontecer a qualquer momento, esse cara quer amarrar a menina na linha do trem, né? Tem sempre um alívio cômico, um personagem do bobo que faz uma brincadeira ou outra para as pessoas irem para casa mais aliviadas. O melodrama, como eu expliquei então, surgiu no teatro. E um dos seus primeiros filhotes foi o folhetim. Tanto a palavra melodrama quanto a palavra folhetim são usadas como sinônimos de novela de televisão. É muito comum a gente ver a notícia de jornal, o novo melodrama das 9, porque o escritor de folhetins para a televisão. O que é o folhetim? O que o melodrama fazia no teatro, o folhetim faz no jornal. Esse é o jornal francês, também logo depois da Revolução Francesa, 1836 mais ou menos, que lançou o folhetim. Esse é o inventor do folhetim. Foi ele que teve a ideia de publicar histórias tão sensacionais, aquelas mesmas histórias da mãe sacrificada, do rico que persegue os pobres, daquelas coisas espetaculares, exageradas, que era apresentar no teatro. Por que não a gente contar no jornal? E, com mais uma novidade, continua amanhã. Com isso, ao mesmo tempo que o jornal conseguiu uma capacidade técnica industrial de ser produzido em massa através das novas prensas a vapor, que está retratado ali, com o folhetim atraiu um público tremendo, bateu recordes de vendas. Foi um sucesso. Aqui são alguns jornais que não contavam não só as histórias de folhetim, como histórias reais ou pseudo-reais. É quase como se fosse o Datena da época. Você tem aqui histórias de guerra, história do açougueiro que matou a mulher, da mulher que era viciada, do cara que foi para a África e um tigre atacou ele, um momento de revolução, o povo nas ruas. Tudo isso estava no ar também e serviu como matéria-prima para os folhetins. Aqui algumas imagens de como seriam as pessoas recebendo esses folhetins semanais. Em toda parte onde isso chegava, inclusive no Brasil, as pessoas se reuniam para ler. Quando pessoas não sabiam ler, alguém que soubesse, lia para as outras pessoas. As pessoas se reuniam nos cafés, ficavam esperando o jornal sair para ver como a história continuava. Ou seja, muito parecido com a novela de televisão, né? Esse é um dos primeiros folhetins de sucesso, Os Mistérios de Paris, ou seja, vamos mostrar para vocês como é a vida na cidade grande e os seus perigos. Aqui é um dos heróis mais famosos do folhetim, o Rocambole. Não sei se vocês conhecem a expressão rocambolesco, surgiu por causa desse herói, porque ele fazia as coisas de uma maneira tão enrolada. Ele começou como vilão, depois ele passou a mocinho, rompendo até com uma dos pilares do melodrama, como eu contei. E o cara que escrevia o Rocambole, ele pediu aumento certa ocasião e não deram, né? Aí ele falou, tá bom, eu vou entregar o último folhetim hoje. O folhetim terminava com o Rocambole trancado dentro de um cofre. Aí o dono do jornal tentou chamar outros escritores, ninguém sabia como tirar o cara do cofre, tiveram que chamar o autor de volta, pagar o que ele queria. Aí no dia seguinte ele continuou tranquilamente. Após escapar do cofre, Rocambole foi embora. E termina ao lado dos filhos, olha as imagens aí, é tudo a mesma história. A vendedora de pães. Esse é o Alexandre Dumas, um dos maiores escritores de todos os tempos, que publicou quase toda a sua obra em folhetim, como, aliás, os grandes escritores do século XIX e boa parte do XX, como Flaubert, Lima Barreto, Tolstói, Dostoiévski, Charles Dickens, Machado de Assis, José Lindo do Rego, Raquel de Queiroz, Martins Pena, Bernardo Guimarães, outros tantos. Por quê? Porque era a forma de você se popularizar. Não só tinha o folhetim de jornal, como tinha o folhetim puro, ou seja, a história era vendida num folheto, capítulo a capítulo. E o primeiro capítulo costumava ser de graça,
para você se viciar na história. E às vezes tinha lançamentos com cartazes na rua, vem aí, o novo folhetim. Igualzinho novela hoje, há mais de 100 anos atrás. Nelson Rodrigues publicou muito folhetim também. E o melodrama, que passou com muita desenvoltura para o folhetim, ele deitou e rolou quando surgiu o cinema, porque no cinema as coisas podiam ser mais espetaculares ainda. Não à toa esse filme de 1904 mostrava simplesmente a chegada à Lua. Aqui um dos primeiros filmes, a história das duas orfanzinhas que se perdem na Revolução Francesa e depois são reconhecidas por causa de uma joia que uma delas usava, são perseguidas pelos malvados, etc. Titanic, um melodrama puro, espetáculo, aquele navio, aquela orquestra tocando, o mocinho rico, o mocinho pobre que se namora com a rica, a joia perdida lá no fundo do mar, o vilão rico, o heroísmo, está tudo aí. Ghost é um dos melodramas mais deslavados que eu já vi no cinema. Por exemplo, além de ter o fantástico, do cara que morreu e o fantasma dele aparece, você tem os 4 personagens que eu lembrei para vocês do melodrama. A mocinha pura, casta, fiel ao marido morto, o vilão terrível que faz tudo por dinheiro, que trai o melhor amigo, o herói que tenta salvar, e a personagem cômica para dar a liga. Aí você tem, hora você está com raiva, outra você dá risada. Tem um grande diretor de cinema, o Billy Wilder, escritor também de roteiros, que dizia que a receita para um filme dar certo é faça-os rir, faça-os chorar. A gente vai no cinema e a gente chorar e der risada, você sai dizendo que é o melhor filme do mundo. Melodrama. Olha só, a vilã, isso é uma novidade do século XX. Antigamente, no século XIX, a maioria dos vilões eram homens. Aí no século XX percebe que a mulher podia ser, isso é bom, o papel, né? O papel da mulher. Mulher podia ser melhor vilã que homem. E essa é uma das vilãs clássicas. Esse é o primeiro longa-metragem de animação do cinema, do Walt Disney. Ela pensa que ela está com o coração da Branca de Neve aqui. Ela mandou o caçador arrancar o coração. O caçador ficou com dó, pegou o coração numa corça e botou na caixinha e deu para ela. E ela fala com os animais, não tem criança, mas tem anão, tem príncipe encantado, tem o escape cômico, o palhacinho, para a gente dar risada. E tem o príncipe que até tem necrofilia, né? Beija a morta. E o amor é tão forte que vence a morte. O Garoto e Ladrões de Bicicleta, a mesma história. O menininho pobre, você sofrer com os sentimentos dessa criança, do sentimento paterno do adulto pela criança. Esse é um filme do John Woo, filme de ação, melodrama também. Eles trocam de rosto, o Travolta e o John Cage. E tem criança, tem o bem, tem o mal. Só que ele faz uma brincadeira interessante, trocar a cara, e aí o resto dos personagens pensa que o bom é o mal e o mal é o bom. Filme de guerra, filme de capa e espada, filme de mistério, filme de monstro, filme de gangster, filme musical, todos eles têm componentes do que a gente falou até agora. O faroeste, a mesma coisa. Durante muito tempo, o bandido do faroeste só usava roupa preta. E o mocinho você reconhecia porque o bandido estava com o chapéu preto e o mocinho com o chapéu branco. Esses faroestes aí, o Dólar Furado e Era Uma Vez no Oeste, eles todos, a história é a mesma, eles vão vingar a morte do irmão, que foi assassinado. Então, os mesmos valores de sempre. Almodóvar pratica o melodrama sem a menor vergonha na cara. É claro que, em vez de ser a mãe arrependida, é um travesti, muda um pouquinho, né? Faz uma brincadeira, põe mais humor, mas é um melodrama ainda. Os filmes indianos, que além de tudo tem a dança, tem um espetáculo musical, o filme de maior sucesso que ganhou o Oscar é Quem Quer Ser um Milionário, um rapazinho que vai tem atrás de dinheiro num programa de resposta e que é massacrado pelo sistema. Melodrama. Logo no começo do cinema, eles aproveitaram não só a maneira do teatro de fazer melodrama, como a maneira dos jornais. Então foi inventado o seriado de cinema. Você assistia, antes do longa, passava um filme de 15 minutos que continuava a semana que vem. E esses são um dos primeiros, O Perigo de Paulina. Isso inspirou a Penélope Charmosa, que a gente viu antes, a imagem dela. Os Apuros de Penélope, é por causa disso.
Ela vivia em perigo, essa mocinha. E quando surgem os heróis mascarados, aí o melodrama se apropria deles com muita vontade. Um dos primeiros é o Zorro. E o próprio Zorro, tem um desenhista americano que foi ver o Zorro e voltou para casa, abriu um livro do Leonardo da Vinci, teve um pesadelo e inventou o Batman. Esse é o seriado de cinema do Batman, dos anos 30, que tinha o quê? O Batman correndo perigo, e quando ele estava caindo, continua semana que vem. E foi uma febre, seriados de cinema foi uma febre durante muito tempo. Você tem Homem-Aranha, Fantasma, Flash Gordon, que continuou depois. Você pensa que é novidade isso? Ah, porque os filmes de Hollywood estão muito infantis. Sempre foi assim, sempre teve esse gênero. Matrix 1, 2, 3, Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, segunda parte, o X-Men, Homem-Aranha, e vai ver o conteúdo qual é. O órfão que descobre que seus pais foram assassinados, o cara que o tio morreu, são os mesmos conteúdos de sempre do melodrama. Gibi é uma das coisas mais melodramáticas que existem. Star Wars, então, nem se fala. O par de gêmeos, a princesa e o Luke, que se desencontram por causa do vilão, que se veste de preto, o herói se veste de branco, que não sabe quem é o pai, reencontra o pai é o vilão. Tem o mestre, que ao mesmo tempo é o escape cômico, tem o quase incesto dos irmãos, tem os dois palhaços em forma de robô, tem a continuação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma coisa de sempre, o mesmo formato. E o gibi, o mangá, que é uma febre no Japão, o Speed Racer nasceu no gibi. E está aí, ó, criança, bicho, o irmão mascarado que fugiu por causa do pai, brigou com o pai, a competição. Histórias de cordel, ó, a escrava do destino, os olhos de dois amantes por cima da sepultura, amor de mãe. Tudo isso são histórias melodramáticas. O circo também foi influenciado pelo melodrama. No circo, ele parece muito com a televisão. Não por acaso o livro do Daniel Filho sobre televisão chama o Circo Eletrônico. Você vai no circo, você tinha malabarista, equilibrista, palhaço, dançarina, animais. E o momento do drama, que isso foi perdendo com o tempo, né? Mas era muito importante esse momento do drama. Você ia no circo para chorar também. Essa figura aí é um dos maiores palhaços da história do Brasil, talvez o maior, Benjamin de Oliveira, um ex-escravo que atuava aqui no Rio de Janeiro por volta de 1910. Benjamin de Oliveira. Hoje está meio esquecido, mas era um astro. Música brega. Olha só. Tem aqui a do Vicente Celestino, Coração Materno, vocês conhecem? Coração Materno, o cara quer ficar com a mulher, ela não quer, tá no meu pé, não quero. Eu falei, não, faça o que você quiser. Eu falei, então me traga o coração da sua mãe. Aí o cara vai atrás da mãe, encontra a velhinha ajoelhada a rezar. Rasga-lhe o peito, demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração. E volta a clamar, aí vai, vitória, vitória, consegui, né? Aí quando ele está voltando, ele tropeça e o coração da mãe sai rolando. Aí nesse instante se ouve uma voz e o coração da mãe fala assim, você se machucou, meu filho? E tem aí, ó, Amado Batista, a mulher morrendo na sala de hospital, o Fernando Mendes, Odair José. E tem o churrasquinho de mãe, né? Que o Teixeirinha, que a mãe morreu num incêndio, né? E ele fez a música, Coração, desde os 8 anos tenho meu coração de luto. Aí ele foi num programa de televisão, aí a entrevistadora perguntou, e aquela música, Teixeirinha, Churrasquinho de Mãe? O nome da música é Coração de Luto, né? E foi para a mãe dele de verdade. Ele falou, então foi a minha mãe que morreu, Churrasquinho de Mãe. E o fado, que é a música portuguesa, também triste, o tango, que é uma música exagerada, apaixonada, a música sertaneja, é o menino da porteira, o menino é morto por um boi, né? São histórias tristes, o Chico Mineiro, que o cara descobre que era o legítimo irmão dele, histórias melodramáticas, não à toa fazem tanto sucesso, que tocam fundo nas pessoas.
os musicais da Broadway. Tem musical que vem, ele desce um helicóptero no meio da sala. Eles fazem o diabo lá. Com mais técnica, mas a mesma coisa que se fazia 200 anos atrás. Os romances de banca de jornal, chamada de literatura cor-de-rosa. As fotonovelas, que estão meio em desuso hoje, mas teve um tempo em que o cinema era muito caro. Hoje está caro de novo, né? E aí se popularizou muito as fotonovelas. E o Brasil teve muita fotonovela. Tem novela aí, ó, Pelé, Roberto Carlos, Regina Duarte. Alguém conhece esse cidadão? É o Léon Hippolyte Rivail Denisard. Allan Kardec, usou o pseudônimo de Allan Kardec. Professor de escola, professor de gramática, de astronomia, de física, de química, e que viveu nessa época do melodrama. E não por acaso o espiritismo se dá tão bem com o melodrama, porque eles nasceram juntos, são contemporâneos. Então, essas coisas fantásticas de que os mortos estão vivos e talvez estejam aqui agora, e que a lei da ação e reação, aqui se faz, aqui se paga, as almas gêmeas que se encontram, tudo isso, não por acaso, dá muita novela. Todas essas novelas aí são espíritas e fizeram um grande sucesso. E no cinema também. Todos esses filmes tiveram um recorde de bilheteria. Inclusive o Bezerra de Menezes, que foi feito com muito pouco dinheiro. Quando chega o rádio, então, mais uma possibilidade, o melodrama encontra mais uma possibilidade de se expressar. Através de algo que ficou conhecido nos Estados Unidos como soap opera. Aqui, ó, soap opera. Soap é sabão, ópera é ópera de música, né? Então, uma ópera de sabão é uma coisa meio pejorativa, que diz que é uma ópera mais ou menos, mas que dura pouco, que não tem tanto valor assim. E a característica que a gente chama de radionovela, e depois a soap opera migrou lá para a televisão também. Mas a soap opera lá, ela tem uma característica que ela nunca acaba. As histórias vão passando, vão continuando, não acabam nunca. Então, essa aqui de cima, Guiding Light, ela começou no rádio em 1936, em 1950 e tantos, ela passou para a televisão e ela só acabou em 2009. Ela durou de 1936 até 2009. Isso que é a mais longa história jamais contada. Malhação tenta fazer isso. Tentou fazer durante muito tempo, que os personagens continuavam, né? Quando a Globo criou Malhação, ela mandou gente para os Estados Unidos para estudar isso aí, para ver como é que funcionava, porque fazia tanto sucesso. Lá é uma febre, mas passa só à tarde. Fora dos Estados Unidos, ninguém assiste esses negócios, esse troço aí, que é meio mal feito, e as histórias são mais bobas. As nossas novelas são muito melhores que isso aí. Mas elas fizeram muito sucesso no rádio, começaram no rádio. Isso chama soap, porque o objetivo delas era vender sabão em pó. Quer fazer uma pergunta? É para vender sabão em pó. E como os Estados Unidos, antes da Revolução Cubana, tinha muita presença em Cuba, as empresas vendedoras de sabão e as indústrias, as empresas de anunciantes, de publicidade, levaram a soap opera para Cuba, mas não colava. Por quê? Porque não tinha fim. O público latino queria um capítulo final. Aí em Cuba inventaram o capítulo final, o julgamento final, a hora dos bons serem recompensados. E aí o sucesso foi ainda maior. E foi com esse formato que a novela de rádio veio para o Brasil. Esse é o edifício da Rádio Nacional, ali na Praça Mauá. A Rádio Nacional era o que a Globo é hoje. Ela era ouvida em todo o Brasil. Ela chegou a fazer mais de 800 novelas. A maioria dos músicos importantes, autores, radioatores, trabalhavam na Rádio Nacional. O rádio, se a gente for pensar, talvez seja a tecnologia mais avançada que a gente criou até hoje. Porque a televisão, a internet, tudo isso tem a ver com rádio. O rádio era uma maneira de você podia estar no interior do país, você ligava, dava um clique e imediatamente você estava conectado com o que estava acontecendo no mundo. Então a televisão, o que veio depois, são variações do rádio. Essa foi a primeira novela de rádio do Brasil, Em Busca da Felicidade. E você busca a felicidade e encontra aqui no Creme Dental Colgate. Era com o Brandão Filho, que fazia o Primo Pobre. Ele fazia um ladrão no rádio, né? Assim,
Aí teve um camarada que tinha uma rádio, ele resolveu fazer uma pesquisa, porque que, no mesmo ano que essa novela foi ao ar, tinha uma rádio pequena chamada Rádio Cosmos, e o camarada ele fez uma pesquisa para saber qual era a audiência da rádio dele. Você vê que a gente usa essa palavra audiência de ouvir para televisão até hoje, né? E aí a pesquisa deu que ninguém ouvia a rádio dele. Mas ele gostou tanto desse negócio de pesquisa que ele fechou a rádio e montou o Ibope. No mesmo ano que surgiu a primeira novela de rádio no Brasil. Por quê? Porque as novelas de rádio eram produzidas pelas agências de publicidade com o dinheiro do sabão em pó. Depois é que eles iam comprar o horário na rádio para exibir a novela. Da mesma forma como foi no início da televisão. A televisão, né? Porque aí pronto, aí juntou cinema com rádio, com circo, com folhetim, com teatro, tudo se reuniu, por enquanto, na televisão. E foi trazida, não só a televisão como os primeiros programas, como eu estava dizendo, pelas agências de publicidade que queriam vender. E eles já tinham experiência em outros países, que onde a televisão chegava, onde eram exibidas novelas, as vendas dos produtos aumentavam muito. Então, esse é o objetivo principal. Essa é a primeira novela da televisão brasileira. Sua Vida Me Pertence. Patrocínio dos produtos Coty. Aquela novela de 50 e poucos. Essa é de 63. É a primeira novela diária. Com Tarcísio Meira e Glória Menezes, hein? Vai fazer 50 anos essa novela. E já era com Tarcísio Meira e Glória Menezes. 25499 é o culpado. Essa novela foi refeita depois pela Record, uns anos atrás, com o nome Marcas da Paixão. Ele liga para o presídio por engano, ela é presa, está trabalhando como telefonista, ele se apaixona pela voz dela. Tudo isso para vender Colgate. É uma novela argentina que foi feita aqui no Brasil. 64 vem o golpe militar. Então, da mesma maneira como lá, quando teve a Revolução Francesa, esse tipo de narrativa foi estimulado, aqui quando chegou o golpe militar, coincidiu também no mesmo ano com a novela de maior sucesso até então, O Direito de Nascer, que é a novela cubana, que surgiu no rádio em Cuba, já tinha passado pelo rádio no Brasil, e foi para a televisão, e foi um sucesso fenomenal. O Brasil parava para ver essa novela, e olha que os aparelhos de TV eram raros. O último capítulo chegou a ser exibido ao vivo, no Maracanãzinho, lotado. Também depois foi exibido em Belo Horizonte, em São Paulo. Era Mamãe Dolores. Qual era a história? A mocinha engravidava, o pai era contra, ela ia para o convento, o filho era criado pela Mamãe Dolores, se esforçava, estudava medicina, ele tinha que descobrir quem era a verdadeira mãe, e tal, e tal. A Globo surge no ano seguinte, 1965, e tem uma grande enchente aqui no Rio, no tempo que havia grandes enchentes no Rio, né? O problema está resolvido agora. E a Globo fez uma cobertura, botou todas as câmeras na rua e ganhou muita popularidade. E com isso ela capitalizou essa popularidade para as novelas. Essa foi um dos primeiros grandes sucessos. Era o Sheik de Agadir, uma novela passada na África. O personagem principal se chamava Michel Legrand, né? E tinha uma série de assassinatos na novela, misteriosos. Depois descobriam que a assassina era Marieta Severo, da Grande Família. Essa outra era passada em Chicago dos anos 20. O Tarcísio Meira era um policial do FBI. O Geraldo Del Rey era um mafioso. A Ioná Magalhães era Peggy Wellsen. Era um negócio todo fantástico, mirabolante, que não tinha nada a ver com a realidade brasileira. Sangue e Areia, isso era passada na Espanha. O Tarcísio era um toureiro. Essa personagem aqui, ela, a certa altura, ela sabia um grande segredo, o vilão corta a língua dela fora. Essa novela era da Excelsior e também era fantástica. De um lado você tinha as novelas da Globo que falavam de lugares que não tinha nada a ver com o Brasil. E aqui os outros canais falando de histórias mirabolantes. Essa aqui era a história de um pintor que eles tiravam o cérebro dele, de um cara que sabia segredos da União Soviética, e botavam num pintor e o cara era perseguido. Essa outra era estrelada pelo Pelé, que fazia um escritor milionário. Até hoje, o primeiro escritor milionário que teve no Brasil foi o Paulo Coelho, né? E era visitado por extraterrestres. Entre eles, a Regina Duarte, né?
o Cláudio Correia Castro, novela de ficção científica. E aí, em 68, vem o AI-5, a ditadura militar engrossa, e, não por coincidência, vem a grande revolução da novela brasileira, da telenovela brasileira, que foi Beto Rockefeller, na Tupi, que passa a contar, porque a Tupi não tinha dinheiro, vamos fazer uma novela como? Vamos fazer uma novela nos dias de hoje, olha que ideia extraordinária. Uma novela passada aqui, é só ligar a câmera, pronto. Beto Rockefeller era um pobre que se passava por rico, tinha uma namorada pobre, uma namorada rica, de dia ele trabalhava na sapataria, de noite ele dizia que era milionário. Tinha trilha sonora dos Beatles, tinha diálogos coloquiais, as pessoas falavam normalmente. Ou seja, o óbvio, o simples, fez um sucesso estrondoso, de tal maneira que a Globo, que estava no canal vizinho, copiou e juntou isso com um novo conceito de televisão, que foi a rede. A rede, as emissoras eram locais, elas transmitiam praticamente para a cidade em que elas estavam instaladas. Com o satélite, a programação de uma cidade podia ser exibida para o país inteiro. O lado ruim é que pasteuriza, você coloca em segundo plano a cultura regional, fora dos grandes centros, mas para a emissora, para quem produzia, era uma vantagem muito grande, porque ficava muito mais barato. Você gastava para um e exibia para 1 milhão. Isso foi em 68, o primeiro programa em rede foi o Jornal Nacional. 69, melhor dizendo, com o apoio do governo militar, a quem interessava ter o Brasil unificado e tal. Essa foi a primeira novela dos novos tempos na Globo. Véu de Noiva, que falava o herói era corredor de Fórmula 1. Imagina só, isso antes do Fittipaldi, do Senna, do Piquet. Até hoje não tem um filme de longa-metragem sobre corredor e já tinha uma novela antes. Você vê como a novela às vezes se antecipa. Era a trilha sonora do Caetano Veloso, tudo novo, tudo diferente. Vamos falar do Brasil, vamos falar dos bicheiros, vamos falar de samba. Bandeira 2 porque a Marília Pêra era taxista. Então, uma das coisas que o melodrama fez também de positivo foi mostrar a mulher trabalhando, porque até a gente esquece isso, mas algumas décadas atrás, a mulher trabalhar era uma vergonha. Você ter uma mulher na sua família que trabalhasse, era uma mancha. O lugar da mulher era em casa. Então, a mulher conquistou porque precisava, a necessidade da família, né? De trabalhar, e virou um valor. O que era condenável passou a ser positivo. E o melodrama estimulou muito, sempre mostrou mulheres trabalhando, batalhando, mostrando que a mulher pode ser tão boa trabalhadora quanto o homem. Isso tem dois sentidos, né? Por um lado, dá autonomia e independência à mulher, por outro, interessa para as empresas, que quer ter mais, quanto mais trabalhador, melhor o salário, né? Que é uma novela que mostrava os ricaços no Rio de Janeiro. Aí os ricaços do Rio de Janeiro reclamaram. Essa novela está sacaneando a gente. Reclamaram na Globo. O autor botou os ricaços da novela assistindo uma novela que ridicularizava os ricaços. Aqui o Rebum, a novela que era passada toda numa festa, que tinha um assassinato, e você não sabia quem tinha morrido, quem tinha matado. Isso eu estou mostrando para mostrar que depois que a novela brasileira encontrou a sua forma, ela foi muito criativa, muito original. Trouxe a grande literatura brasileira, no caso Gabriela, do Jorge Amado, criou personagens inesquecíveis, como a Dona Redonda, o João Gibão que voava, o lobisomem. Falou de temas importantes como a poluição. Isso era uma novela que o grande tema dela era o combate à poluição nos anos 70, 40 anos atrás. Renovou o mito de Édipo, o mito grego de Édipo, que esse é o Lamarca, um dos guerrilheiros mais famosos do Brasil nos anos 70. Esse é o Flamengo, também tinha um timaço na época, e um filme americano que a personagem tinha 3 personalidades. Janete Claire juntou tudo isso e fez Irmãos Coragem, que dizem a primeira novela que os homens passaram a assistir também, eram quase que um bang-bang. Selva de Pedra, o cara que vem do interior, ele morava em Campos,
O pai ele tocava bumbo na praça, o pai era pregador, e ele vem para a cidade grande ficar rico. Pecado capital, o taxista que encontra a maleta de dinheiro e não sabe se devolve ou não. Esse é um bom exemplo de um personagem que fica no meio termo. Ele, o tempo todo ele hesita se ele vai devolver ou não vai devolver. Ele sai do padrão. E no final morre, também não é comum para os heróis. Essa é uma novela também que quase foi censurada da Jeanette Claire, que era uma cidadezinha que ia ser inundada por uma represa. Dancing Days, um grande sucesso da época, também criou moda, inventou manias, discoteca, a tal da meia, né? A famosa meia de Dancing Days. Anjo Mal, também uma personagem que não se definia se era boa ou malvada e que morria no final. Novela que retratava uma época que não era sua, né? De uma forma original, os anos 60, Estúpido Cupido, as comédias dos horários das 7, novela de vampiros, olha que novidade. Uma novela dentro da novela. Essa novela não deu certo, né? Mas era o quê? Era o Tarcísio Meira, fazia um ator de novela, Glória Menezes uma atriz de novela, Daniel Filho fazia um diretor. E aí depois eles montavam uma novela dentro da novela. Era uma confusão danada. Valeu a pena, mas não deu certo. Bem Amado, que foi para o lado da comédia. Na comédia, quanto mais carregada a comédia, mais a gente consegue escapar do maniqueísmo. Na comédia não fica claro quem é bom, quem é mal. Tanto que o Odorico Paraguaçu era ladrão, assassino, mentiroso, safado, e todo mundo adorava ele, né? Esse é o Golem, é uma figura do misticismo judaico, que é uma figura de barro que cria vida. Foi a base para o Frankenstein. O homem, a ciência criando vida, né? E aqui é o Tentado às Torres. Isso tudo teve junto na novela O Clone. Barriga de Aluguel também, ela se antecipou à ciência, botou um tema que causou polêmica, que explicou para as pessoas o que era um assunto aparentemente difícil. E esse é o disco da novela. Não é por acaso que a Som Livre ganha tanto dinheiro, porque ela pega qualquer disco de novela, hoje em dia o mercado de discos está em queda, mas durante muitos anos, qualquer disco de novela vendia horrores. Por quê? Está lá na origem a música, melodrama de música. Presença de animais, tem o Macaco Tião de Caras e Bocas, a Pata Doralice de Alma Gêmea, o Boi Bandido de América. Esse cachorro era escrito nas estrelas, não lembro o nome dele. As pessoas gostam de ver bichos, é diferente, é bonito, desde o circo romano lá com os gladiadores, hein? Crianças, sempre presentes nas novelas, olha aí. Glória Pires, Isabela Garcia, Selton Mello. Coisas espetaculares como a explosão de um shopping center. Gêmeos. Todos esses atores aí tiveram gêmeos em novela. Chegou a novela a ter 3 Murilo Benício, o Clone. Espíritos, o outro, o mundo invisível, as coisas que a gente não tem acesso na vida real, estão sempre presentes no melodrama. Essa é Passione. No primeiro capítulo, o cara era envenenado, achava um testamento perdido, uma carta era roubada, a menina roubava joias, a menina que está atrás, a vilã, roubava joias, a Clara. O cara jogou todos os elementos do melodrama já no primeiro capítulo. O amor de mãe pela filha, a mãe que se sacrifica pela filha por amor, ela dá o próprio filho para a filha não sofrer porque tinha perdido o bebê. O cara que descobre, você é meu filho, novela recente, a velha história de sempre. A vilã que ameaça uma criança, que rouba a criança e ela tem uma identidade e cresce sem saber quem são os verdadeiros pais. A moça pobre, faxineira, que vira uma princesa rica em Cama de Gato, Rosenilde. Esse tem um lado negativo, que fala, viu como é fácil? No instante ela era faxineira, no outro ela é dona da empresa, isso é muito natural. Isso interessa mais ao sistema do que às pessoas, né? As vilãs cruéis, terríveis, como Odete Reutemann, que apesar de tudo que ela queria era a felicidade dos filhos, né? Nem que para isso fosse preciso destruir os filhos. O herói, que a gente deposita total confiança. Imagina um cara desse fala, não, deixa que eu resolvo, você fala, pode ir. É com você mesmo. O herói meio sem caráter,
Francisco Coco fez muito esses personagens. Ele não tinha muito caráter, mas o que ele tinha? Uma mulher forte em quem ele pudesse apoiar e que o resgatasse. Isso é muito comum também. O palhaço, esse é o Carreirinha. O palhaço que fica rico, depois fica pobre, depois fica rico, depois fica pobre. A vilã aqui, ó, enquanto a novela não se definiu quem era malvado e quem não era, o Ibope estava patinando, estava baixo. Na hora que falou, essa aqui é ruim que nem pica-pau, disparou. Deu para torcer. O público gosta desse maniqueísmo para torcer. Fala, mas para quem que eu vou torcer? Eu não sei quem é o bonzinho. Qual é meu time aí? E, ao mesmo tempo que estamos falando de fantasias, de coisas ideais, estamos falando de realidade. Então, o Pereirão acaba se tornando um símbolo manipulado aí, no caso, pela revista Veja, porque está cutucando o governo da Dilma, mas está usando um personagem da ficção para falar da realidade. Para dizer, olha, a honestidade existe. É na ficção, mas existe. Quem que é ela? É uma mãe que se sacrifica, que luta, que trabalha, que não tem vergonha de trabalhar, que fala a verdade, que trata todo mundo igual, que fica rica honestamente. A vilã é o oposto de tudo isso, né? E aqui, para a gente começar a fechar, algo que talvez faça com que o melodrama finalmente mude. Porque o melodrama teve uma unidade, ele foi muito uniforme nesses últimos 200 anos, mas nesses últimos 200 anos coincidiu com a urbanização do planeta. O Brasil mesmo, aqui é o mapa do Brasil, esse gráfico é relativo ao Brasil, aqui a população do Brasil crescendo, de 1940 até o ano 2000. Essa parte de baixo é a população rural. Ou seja, aqui em 50 era bem maior que a urbana. Mas a urbana foi crescendo de tal maneira que hoje o Brasil é um país disparadamente urbano. Então aquela história de vamos explicar como é que é a cidade grande para quem não mora aqui, já não cola mais. Vai ser necessário se inventar coisas novas. De alguma maneira o melodrama precisa se renovar, porque a realidade que o criou está se transformando. Esse é o mesmo gráfico em relação à população do planeta. Aqui é a população total do planeta, de 1950 até 2030, uma projeção já, né? A linha azul é a população rural. Estabilizou e começou a cair. E a população urbana, agora, por volta de 2010, ultrapassou a população rural no planeta. E isso vai acontecer em breve na China, para se completar, acho que só falta a China. Aqui nós estamos, ano 2010, amarelinho é a rural, vermelho a urbana. Amarelo vai cair, a vermelha vai subir. Só para reforçar que é um fenômeno mundial e irreversível, me parece, e que o melodrama vai precisar se transformar de alguma forma. Aqui esse gráfico diz a porcentagem de televisores, de aparelhos de televisão, você falou que notou isso, dos anos 50 para cá. Olha só. De 100 domicílios, olha a porcentagem que tinha televisão nos anos 50. Na época do direito de nascer, 0,3%. Aqui, ó, no Véu de Noiva, Beto Rockefeller, 11%. Só a partir dos anos 80 que explode o consumo, a televisão ficou mais barata também, e chegou a 75%, hoje é mais de 90%. Aqui, gráfico dos eletrodomésticos em domicílios brasileiros. Só para a gente ter uma base da vida real que está por trás da câmera, né? Está por trás da televisão. Hoje, a televisão só perde para fogão. Ganha de geladeira. São 98% dos lares com fogão. 95% com televisão. 93% com geladeira. Interessante, tem casa que tem televisão e não tem geladeira. Aqui, apesar de tudo, pode ser. Então, gente que mora sozinha, prefere comprar televisão que a geladeira, né? É verdade, hoje a televisão você compra é bem mais barato. Aqui para mostrar que, apesar de todas essas transformações, o melodrama vai em vento em popa no mundo. Então, aqui nós temos, hoje, produzidas, uma febre de produção de novelas com esse mesmo formato que a gente falou no Japão.
na Rússia, na Alemanha. Isso aqui é a tradução de Betty a Feia, feita lá na Alemanha, na Coreia, na Tailândia, na Malásia, na Turquia. A mesma história de sempre sendo contada. Por que que as pessoas estão aceitando, estão gostando de ver isso? O que que isso está comunicando às pessoas? Este é o enterro da Jeanette Claire. Você imaginar que um país como o Brasil, que praticamente não tem autor, que quem escreve, tirando a televisão, quase não tem como viver. Imaginar um autor, uma pessoa que ganhou a vida escrevendo, ter um enterro desse tamanho. E são pessoas do povo, pessoas são fãs dela, que foram assistir o enterro. Ou seja, alguma coisa ela deu em troca para essas pessoas, né? Mesmo que sejam fantasias, mas não são só fantasias, não justifica, é mais que fantasia. E me faz lembrar uma pessoa como ela nos xamãs, que toda cultura tem. Aqui a gente tem índios americanos, mãe menininha do Gantuá, na Ásia, na África, épocas atuais, épocas primitivas, que eram aqueles contadores de histórias que tinham acesso ao mundo invisível e iam até o mundo invisível e traziam aquelas narrativas que orientavam as pessoas, ajudavam as pessoas a viver no mundo do lado de cá. Talvez o autor de melodrama, apesar de tudo, apesar de todas as limitações do melodrama, consiga fazer também algo parecido. Independente da forma como a televisão hoje é consumida. Já foi uma desculpa para reunir a família, porque havia só uma televisão na casa, toda a família reunida para ver a televisão, e hoje o cara vê sozinho dentro do ônibus, né? Uma contradição. Está muito mais gente e ele vendo sozinho. Aí, para abrir o apetite, fala, mas o melodrama é tudo igual, essas histórias são todas iguais, pô. Mas a feijoada também é sempre igual. Os ingredientes da feijoada são sempre iguais, os ingredientes do melodrama também. Agora, há feijoadas e feijoadas, depende do cozinheiro, depende do tempero, né? A mesma coisa se dá com futebol. Fala, bom, mas que jogo chato, é sempre 11 para cada lado? É. Mas sempre tem que jogar a bola lá na rede? Tem que jogar a bola na rede. É a mesma coisa, mas não tem dois jogos iguais. Tem jogo chato pra cacete e tem jogo que, nossa, a gente lava a alma assistindo, mesmo quem não gosta de futebol, acaba vibrando. Então, lembrando, reforçando essa questão da variedade e da unidade, repetir e variar ao mesmo tempo, aqui algumas pinturas do Picasso. Picasso pintou mais de 5.000 quadros e gravuras de mulher. Pô, sempre mulher? É sempre mulher, mas não tem duas iguais. Da mesma maneira, a televisão, essas histórias todas que a gente falou, é sempre a mesma história e muda o tempo todo. Aí uma revista pergunta, a boa audiência das novelas não significa o sucesso. As novelas são vistas, mas não motivam mais o espectador, como acontecia antigamente. E surge a pergunta, será o fim? Curiosidade é que essa notícia aqui é de 1965. Vai fazer 50 anos. E podia ser feita hoje, né? Antigamente, hoje não. Será este o começo do fim da telenovela? Eu faço essa pergunta e adianto que a minha resposta é não sei. E vamos conversar um pouco mais sobre isso se vocês quiserem, tá bom? Recentemente a gente fez uma mob novela futurista, com apoio à realização do Sesc, e envolveu alguns quebradeiros que aceitaram o convite. E a nossa novela foi coletiva, mas inconscientemente, eu acho que foi inconsciente, porque eu já assisti uma vez uma aula como melodrama, mas não foi tão brilhante como a sua. E a gente acabou usando, o Oswaldo pode falar também que ele fez o Delegado Brazuca, que seria o cachorrinho, porque era o personagem mais engraçado da trama. E depois teve aquela coisa da moça, da mocinha, que tinha o vilão, que na verdade era maquiavélico, que era a melhor amiga dela. Aí teve o cara que traía também, que era o namorado dela, que ajudava. Tinha a coisa do espaço, morto, assim, espíritos. Então a gente colocou um pouquinho de cada coisa. Eu acho que estava até dentro da nossa cabeça já, mas sem saber essa teoria do melodrama, assim. E é engraçado como isso dá certo, porque quem assistiu se divertiu um monte. É uma mob novela que a gente fez com o celular.
Só para falar. O melodrama, ele me parece, então, ser uma fórmula também. Ele é uma forma e uma fórmula e um conteúdo também. Muito determinado, que conseguiu se dar muito bem com a sociedade de massa, a sociedade de consumo, porque ele vende muito bem, e ele, como ele quer atingir todo o público, todo tipo de público, ele se comunica muito bem. Ele não tem vergonha de ser simples, ele não tem vergonha de ser repetitivo, ele não tem vergonha, em suma, né? Ô, professor, esse negócio do satélite que o professor falou, sabe qual é um problema que tem? É que, por exemplo, na casa da minha mãe, até hoje, só pega Globo, não pega nenhum outro canal. Então, assim, eu fui formada pela Globo. Eu não sei o que é Chaves, eu não sei o que são outras coisas. Em parte porque a Globo investiu muito em equipamentos, né? Favorecida até por ter uma boa relação com os governos, né? Durante muito tempo, durante a época que a telecomunicação se expandiu no Brasil, e por uma boa administração, né? Que muita emissora quebrou, faliu por conta própria. Outras, como a TV Excelsior, que foi assim, quase que antecipou a Globo, ela começou, tudo que a Globo fez depois, a TV Excelsior experimentou antes, quase tudo. Inclusive, muitos artistas e executivos vieram da TV Excelsior. Mas a TV Excelsior, ela cometeu um pecado que foi, antes do golpe militar, ela tinha apoiado o João Goulart. Então, ela foi pressionada em impostos e dívidas até que ela fechasse. Isso também conta, né? Bom, professor, primeiro, parabéns pela sua aula, que foi muito bacana. Eu cheguei pela metade, mas se essa metade foi boa, a outra que eu perdi deve ter sido boa tão quanto. E é legal assim, você ver como as fórmulas se repetem. Essa questão, por exemplo, a mocinha, o carinha que salva a mocinha e o bandido e tal. E você mostrou ali a questão de Jesus, Che Guevara e super-heróis. E só para lembrar, né, tipo assim, o super-homem, o Superman no caso, né, que ele já se chama Kal-El, que já significa filho das estrelas. E é bem próximo à história de Jesus, que é um cara que veio do céu, né, é o cara que, tipo assim como Jesus faz milagres, o Superman tem seus superpoderes, salva as pessoas assim, quando estão em perigo, né, cara, o Superman, etc. e tal. Então, eu achei isso uma coisa interessante assim de falar, não sei se muitas pessoas perceberam. A diferença principal, né, entre o Superman e Jesus, talvez seja aquela vinheta que tinha no seriado do Superman. Olha, é um pássaro, é um avião, é um Superman. Em português era assim, né? Estranho visitante de um outro planeta que veio à Terra com poderes sobrenaturais e que, disfarçado como Clark Kent, humilde repórter de um grande jornal metropolitano, desenvolve uma luta sem fim pela justiça. Em inglês, né, isso era tradução, em inglês não era uma luta sem fim pela justiça. Ele tinha saído lá de Krypton para defender the true, the justice and the American way. O jeito americano, né? Eles são cara de pau, com a roupa das cores da bandeira americana, né? Assim como o Pica-Pau também, né? Imagina se a gente fizesse, a gente tinha cara de pau de fazer um super-herói de verde e amarelo, falando que veio de Krypton, defender a verdade, a justiça e o jeitinho brasileiro. Que gostasse de feijoada e samba, ser bom. Pois é, mas vira humor, né? Sempre vira humor. Eles não, eles se levam a sério. Também cheguei no metade da aula. Acho que o resto também deve ter sido grandioso. Mas, então, a pergunta é sobre o melodrama. É uma pergunta dentro de uma pergunta. Tá, será que o melodrama agrada tanto o maior número de pessoas por ser brega? Essa é uma. Mas aí eu paro para pensar, a tragédia e o melodrama é uma mesma coisa ou muito próximo? E aí eu penso em Shakespeare, né, que trabalha com melodrama, assim... O Shakespeare trabalha com tudo, né? Ele é mais de 100 anos anterior ao melodrama. Ele acaba influenciando mas ele já estava preocupado com a bilheteria. O principal objetivo de Shakespeare não era fazer peças bonitas, era ganhar dinheiro.
Ele vivia disso e ele escrevia para o público todo, e o público do teatro da época dele assistia aos camarotes para os ricos, e tinha a massa que assistia a peça de pé, chupando laranjas. Quer dizer, se não gostasse, jogava laranja no ator. Então ele tinha a necessidade de agradar o público, né? E fazia isso muito bem. Como era um gênio, ele acabava indo além dos formatos e usando recursos que antecipando o tempo dele, né? Depois você fala da tragédia. A tragédia é muito diferente, ela tem algumas coisas em comum com o melodrama, mas a tragédia ela é muito diferente, não só do melodrama, como do próprio drama. Aí a gente entra num terreno mais específico, mas, em linhas gerais, a tragédia ela falava do herói lutando contra o destino. Então, o destino ele era um entrave na vida do herói. O herói, na verdade, ele cometia, aí sim, um pecado de tentar enfrentar o destino, ser um deus. E era punido por isso. No drama, não. No drama, o destino está a favor dos heróis. O herói melodramático é um herói muito mais humano, de carne e osso, apesar de ser fantasioso, do que o herói da tragédia. A tragédia contava a história de homens melhores do que nós, né? O melodrama, mesmo com esses heróizinhos perfeitos, que ficam às vezes até ridículos, caricatos, que ninguém é assim, são pessoas mais ou menos de carne e osso. E a primeira pergunta, qual foi? A relação entre o brega. Não, é que, na verdade, acho que está invertida a tua colocação. Você pergunta se o melodrama faz sucesso porque é brega. Na verdade, o brega é que é melodramático, assim como o melodrama é romântico. Quer dizer, o romantismo é a fonte, não só do melodrama, como do brega. E o romantismo vai também influenciar as artes plásticas, os quadros, né? A arquitetura, a política. E é muito maior do que isso, né? Mas, como narrativa, nas artes narrativas, as artes que contam histórias, o romantismo ele se expressa principalmente através do melodrama. E o brega é uma variação disso. Ela não está antes, ela está depois. Então, Guilherme, quando você fala que o objetivo específico das telenovelas é vender sabão em pó, entre aspas, que eu sei que são todos os produtos, né, enfim, que patrocinam, aí a minha pergunta é assim, eu estou um pouco preocupada com as crianças, entendeu? Estou preocupada, porque, assim, mesmo não gostando, eu também vejo novela, né? E aí, por ser uma mídia que atinge uma população em massa, eu queria saber se existe uma lei com responsabilidade social que limita os vômitos exagerados e que transforma a capacidade intelectual dos nossos jovens em termos de educação, cidadania e cultura, já que, apesar de todos os pós e lados positivos que você citou, ainda não me convence por tanta falsa hipocrisia, mentira que existe no meio das telenovelas, telecomunicações em geral, como você também citou, o jornal, que não é nem tudo que a gente ouve é exatamente aquilo que é exatamente. Então, fala um pouquinho sobre isso. Tem uma lei, até que não concordo muito com ela, do Ministério da Justiça, que classifica a dramaturgia por idade, né? Programa livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos e 16 anos, não sei, daí para frente pode tudo, né? Quase tudo. Tem lei que você pode questionar, se alguém se sentir ofendido, pode ir à justiça, mas essa lei especificamente, ela tenta evitar, por exemplo, no horário livre, é proibido arma de fogo, é proibido sexo, proibido as cenas mais violentas e tal. Só que isso aí eu acho que devia ser a ficar a critério dos pais dentro de casa. Porque a novela das 6 agora, por exemplo, ela era censura livre e passou para a censura 10 anos, porque a alegação do Ministério da Justiça é que ela provocava muita angústia no espectador, porque tinha a irmã lá em coma e a outra casada com um negócio. Só que no mesmo horário você tem o da Atena, que mostra às vezes criança esquartejada, e fica lá, olha aí, olha o pedacinho, está esquartejada mesmo. Um erro não justifica o outro. Então eu vou mais além. Você desliga a televisão e sai na rua. E você vai encontrar a mesma guerra de valores.
Então, claro que tem a manipulação dos grandes grupos comerciais, mas a base, a matéria-prima, é a vida real. Eu acho que essas questões que você colocou, de tentar fazer a cabeça, de puxar para lá, de puxar para cá, é um problema que existiria mesmo que não houvesse televisão, não é nem na novela. Então, eu acho que a gente está inserido nisso e tem que se defender, claro que tem que protestar, tem que questionar, tem que ser crítico, mas tem que ver que o problema é maior. Eu falo isso porque, assim, não é só novela, não. Inclusive, você falando essa questão dessa lei, que tem um programa livre e tudo mais, eu assisto desenho animado com meus filhos de manhã, né? E em meio àqueles, compre isso, peça para o seu pai, chore, peça isso, peça aquilo nos comerciais, a linguagem que não pode ter arma, por exemplo, no livre, mas nos próprios desenhos da Globo, por exemplo, é tiro para todo lado, entendeu? O próprio herói hoje em dia fala, toma aqui, seu idiota, pá, pá, pá. Quer dizer, o meu filho de 3 anos, ele, quando vai brincar com outro irmão, ele coloca o dedo como uma arma e fala, vou te matar, seu idiota. E isso é horário livre para uma criança assistir um desenho saudável. Pois é, então, agora tem também, só para, não necessariamente concordo com isso, mas só para alimentar mais essa discussão, há psicólogos que acham que você brincar de armas e botar para fora essa agressividade é uma maneira de tratar isso saudavelmente, e você, em vez de você represar aquilo e explodir sem saber como você botar para fora. Então, talvez até isso tenha uma função. Que dá para questionar, mas sim ou não, mas até isso é questionável. É possível que isso sirva também, até certo ponto, para extravasar a agressividade, que existe independente da televisão. São desenhos que têm mais de 50 anos, né? A Numa falou aqui sobre essa questão da fantasia, da fabulação, né? Que tudo isso também são formas de expressar nossas emoções de um jeito saudável, né? Então, brincar de matar não necessariamente é uma coisa ruim, né? É uma forma de elaborar isso, né? Você brinca e a pessoa morre e depois levanta e mata você e tal. Você não expressar isso de maneira nenhuma pode ser mais perigoso, porque na hora que aparecer, aí já não é mais brincadeira. Professor, eu estava refletindo aqui sobre... nós temos aqui no Brasil uma religião, né, que é a universal, e ela soube explorar muito bem, navegar com o seu aparato de telecomunicações sobre uma cultura que foi a cultura afro-brasileira. A universal ela é o que é hoje porque ela navegou sobre essa cultura. E eu vejo, agora que o senhor explicou isso aí, eu vejo esse uso, né, do folhetim, do melodrama dentro do discurso da Universal, e aí eu fico pensando sobre os limites, né, dos meios de comunicação, porque é um setor, ele se apropriou do meio de comunicação para explorar realmente, para explorar e aniquilar realmente com algumas questões da nossa cultura. Então, eu transfiro isso aqui, talvez, para algumas questões que nós, como pais, ou sociedade civil mesmo, não estamos tendo força para ver sobre esse uso nas telenovelas, da Globo, de todas as... que é uma corrida agora para tentar fazer melhor. Então, você se apropria de determinados discursos de alguns grupos, que eram minoritários, agora não são, que estão usando os meios de comunicação para chegar, e nós não temos realmente, principalmente como educadores, fazer frente, porque é muito mais terrível, é muito mais violenta, e não tem como a gente, com um discurso, ou fazendo um seminário e tudo mais, força contra os meios de comunicação. Então, acho que o discurso, a sociedade brasileira teria que discutir mesmo o papel da mídia, fortemente, e a gente colocar assim, não é censura, a gente não chega a vale tudo. As nossas crianças, lamentavelmente, elas não entendem o que é o vale tudo, tá entendendo? Então, nós como pais tentamos explicar e ficamos arcaicos. Eu tenho uma boa notícia para você, que os meios de comunicação estão, como a gente conhece, estão com os dias contados, né? Porque o que vai acontecer é o seguinte, o grande meio de comunicação hoje é a televisão, né? A gente viu
o número absurdo de televisões nos lares brasileiros. E o mercado publicitário brasileiro é o seguinte, a relação da televisão com o mercado publicitário é completa. Todo o dinheiro que é gasto em anúncios no Brasil, mais da metade vai para a televisão. Então, uma pequena parte, menos da metade, é gasto em revista, outdoor, folheto, rádio, etc., etc., etc. Mais da metade vai para a televisão. Então, a televisão, dessa grana que vai para a televisão, quase a maior parte vai para a novela. Então, isso forma um poder único, né, dos anunciantes com o meio de comunicação de maior penetração que entra na nossa casa, etc. Só que dizem que a televisão, essa história começa, na verdade, com a Igreja Católica, quando a Igreja Católica dominava a escrita. O livro, antes da imprensa, era uma mercadoria muito rara, muito difícil de se encontrar. Você produzir um livro, você precisava de uma pessoa escrevendo esse livro, os monges copistas, nos mosteiros que ficavam copiando livros, e esses livros eram guardados como verdadeiros tesouros, ou seja, uma única instituição, a igreja, ela era dona de todo o conhecimento, e ela reunia, transmitia e censurava o conhecimento que não interessava a ela. Com a invenção da imprensa, a possibilidade do conhecimento ser disseminado foi muito grande, tanto que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia em alemão, já não era mais em latim. Por quê? Porque o latim só os padres liam. Em alemão, porque o cara que imprimiu era alemão, o Gutenberg, para o povo poder ler, entender e tirar suas próprias conclusões sem mediação. Então, isso que aconteceu com a imprensa em relação ao livro como era antes, quando chega na telecomunicação, que é a comunicação à distância, vai muito mais longe. Mais ainda, até hoje, até poucos anos atrás, esse poder do que a gente está chamando aqui, das empresas de comunicação, se deve porque as empresas eram concentradas. Você tinha poucos canais que concentravam o conhecimento e distribuíam para muita gente. Você tinha muita gente para poucos canais. Isso dá um poder muito grande para quem emite. Só que com a internet, aí começa o fim, começa a mudar isso. Talvez mude tudo isso que eu falei aqui. Não se sabe como o Melodrama vai sobreviver a isso, se é que vai sobreviver. Você tem cada vez mais produtores de conteúdo, para uma população que, mesmo grande, tem um tempo limitado. Então, hoje, quando eu era criança, você tinha 3, 4 canais de televisão. Hoje, com a TV a cabo, você chega a ter, até outro dia tinha 100, agora já tem 500. Quando o computador, a internet, se juntar com a televisão, você já tem aparelhos assim, para vender na Casas Bahia, por exemplo, deve estar custando, sei lá, R$3.000, R$4.000. Você ligar o YouTube, e o YouTube fizer programas, já está fazendo um canal de televisão para computador, que vai ser o mesmo aparelho. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro de 5, 10, 15 anos, em vez de 500 canais, você vai chegar em casa e vai ligar e vai ter 500 milhões de canais. Muito obrigado a vocês, viu? Foi uma alegria estar aqui hoje.